Todo cristão deveria ter uma perspectiva positiva sobre a nossa existência, a existência do cristão, a vida da igreja. Uma perspectiva de triunfo. Essa é a perspectiva correta. Bom dia, graça e paz. Gente, esse nosso devocional de hoje aqui eu preguei ontem em minha igreja sobre o Salmo 28. E aí, antes de pregar, essa pregação vai para o YouTube domingo. Só que antes de pregar, eu fiz uma pregação, para dar um pano de fundo para o Salmo 28. Sei lá, foram uns 30 minutos ali, mais ou menos. Em que eu falei um pouco sobre isso, pegando principalmente aqui a ideia de Mateus 16. Então, vou falar um pouquinho, acho que hoje, amanhã talvez, sobre isso. Nós cristãos devemos ter uma perspectiva positiva de triunfo sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Então vamos lá, Mateus 16. Mateus 16, aquele momento lá em que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, discípulos, o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem eu sou? E Jesus diz: Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus então retruca a Pedro, dizendo assim, Mateus 16, 18. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Que coisa! Vamos lá. Já vou voltar esse texto aqui. Existe uma coisa chamada teologia da prosperidade, que é muito errada. Por que ela é errada? Alguns pontos. Primeiro, nessas igrejas que pregam sobre a teologia da prosperidade, só se fala de dinheiro. Segundo, muitas vezes a perspectiva é uma espécie de negócio mesmo. Dê para receber, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que existe a Bíblia, na Bíblia a gente vê a promessa de Deus sobre contribuirmos e sermos abençoados. Mas é impressionante como é possível pegar esse princípio e fazer dele um negócio com Deus. Então, na minha perspectiva, em segundo lugar, a teologia da prosperidade é ruim por conta disso. Terceiro, é o estímulo à cobiça. É o estímulo à cobiça. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, na teologia da prosperidade, eles não vão dizer que amam o dinheiro, mas na prática é isso. Coloca-se o dinheiro como o propósito da vida. Como meta, ser rico torna-se uma meta e um sinal da benção de Deus. Isso é horrível, porque Paulo vai dizer que por amor ao dinheiro, muitos caíram da fé, apostataram da fé. Então, é muito sério isso. Dá a ideia também que todos os crentes serão ricos. Por exemplo, Lázaro é descrito por Jesus como um mendigo e ele sai dali diretamente para a glória. Os apóstolos morreram pobres. Então, não é verdade isso. Então, esses são alguns problemas aí. Ok. Além disso, a teologia da prosperidade não toca apenas a questão do dinheiro, mas também a questão do sucesso, de ser um sucesso aos olhos do mundo. É outra coisa que também é ruim. Não é ruim ser um sucesso. Davi, por exemplo, foi um sucesso aos olhos do mundo. Quando eu falo aos olhos do mundo, no sentido de que ele era um cara famoso, ele era um cara bem-sucedido, poderoso e rico. Mas é uma coisa também, que o sucesso também é uma coisa que a gente não pode colocar o coração nisso. Porque se você deseja ser um sucesso, no sentido de que o seu nome seja conhecido e por aí vai, acontece a mesma coisa com o amor ao dinheiro. Você acaba caindo. Pelo desejo de ser bem falado, pelo desejo de ser bem visto aos olhos do mundo, você acaba negligenciando a sua fé. Como Paulo falou, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então a perspectiva da teologia da prosperidade tem esses aspectos. Tem também a questão dos milagres, muitas vezes, tem uma ênfase muito grande na questão dos milagres, de uma promessa de milagre para todo mundo, o que na minha perspectiva não existe na Bíblia, como por exemplo a promessa de que todo mundo vai ser curado. Então essas coisas são ruins da teologia da prosperidade e erradas. Mas muitas vezes os cristãos genuínos, para consertar a falsa fé da teologia da prosperidade, eles consertam com fé nenhuma. E se aqui se fala, tem uma visão triunfante da existência, rico, bem-sucedido aos olhos do mundo, para todo crente vai ser rico, famoso e por aí vai, aqui os outros cristãos, respondendo a isso, eles começam a ter uma perspectiva derrotista da igreja e também da vida deles individualmente. Isso é demoníaco também. Isso também é demoníaco. Então vamos lá, vamos por partes. A teologia da prosperidade é ruim, a da miséria também. Essa fé baseada na cobiça e no negócio é errada, mas a incredulidade também. Comecemos assim, Ao longo da Idade Média, você
teve na Igreja Católica e nos países dominados pela Igreja Católica um nível de pobreza muito grande. O autor de A História da Reforma mostra isso. Havia até os mendigos profissionais. Max Weber, ele quis entender, ele não era crente. Por que os países protestantes como a Alemanha e a Inglaterra eram tão prósperos? Já os países católicos, como Espanha e Portugal, definhavam culturalmente e economicamente. E a conclusão dele foi: as crenças desses protestantes eram diferentes. Por conta das crenças, os protestantes estavam desenvolvendo nações mais poderosas. E isso é importante, tá vendo como que as suas crenças, elas moldam o modo que você enxerga as coisas. Então, se você vê que todo tipo de prosperidade financeira é sempre ruim, é óbvio que você não vai ter. Porque se você vê o dinheiro como algo ruim, você não vai ter ânimo para trabalhar, para prosperar no seu trabalho. Como acontecia nos países católicos. Se eles tinham uma visão tão negativa sobre o dinheiro, é óbvio que havia muita gente pobre. Por exemplo, por que no catolicismo que você tem as ordens mendicantes? Como de Francisco de Assis, que disse: eu casei com a pobreza. Ele vê a pobreza como uma virtude. Não tem virtude na pobreza. Tem crente que é pobre e é virtuoso. Mas a pobreza em si não é uma virtude. Isso é ridículo. Qual a virtude de o seu filho não ter um remédio porque você não tem dinheiro e ele morre? Qual a virtude disso? Qual a virtude de uma pessoa que está na fila no SUS e morre, como a gente viu esses dias? Não tem virtude nisso. Não tem virtude na pobreza em si. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas essa perspectiva negativa em relação às coisas materiais, durante a Idade Média, trouxe um contexto de muita pobreza, onde a Igreja Católica era dominada. Óbvio, a Igreja Católica é muito rica, mas o povo não. Muito parecido com aqui a minha região, aqui, em que a segunda maior igreja católica do mundo está aqui em Aparecida. A Basílica e tudo aquilo que tem a ver com a igreja é muito rico, mas os arredores não. Não. Mas de onde vinha essa perspectiva? Vinha de Agostinho. Agostinho, ele foi muito influenciado por Platão. Apesar de Agostinho reconhecer que a filosofia, a razão humana, ela separada, apartada de Deus, ela se tornava inimiga de Deus, Agostinho criticou e disse que eles estavam essencialmente errados, os filósofos, porque eles eram pagãos e somente por meio de Cristo podemos ter o conhecimento verdadeiro. Mesmo assim, Agostinho nunca abandonou completamente uma perspectiva platônica da existência. Para Platão, este mundo material é uma ilusão. E eles tinham uma perspectiva negativa em relação ao mundo material. No livro Fédon, por exemplo, ele vai dizer que o objetivo da existência e o objetivo do filósofo é obter o conhecimento. Mas neste corpo, eles estavam aprisionados. Somente depois de morrer é que o verdadeiro conhecimento seria obtido. Essa perspectiva dualista, separando o mundo de cima do mundo de baixo, essa perspectiva de Agostinho teve consequências seríssimas ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. Se o mundo material é ruim, é óbvio que lá na frente eles chegaram a essas conclusões de que o dinheiro seria ruim. Agostinho chegou a aconselhar pessoas que eram casadas a não viverem mais como casados. Tamanha negatividade que ele tinha em relação às coisas materiais, porque o sexo é essa coisa carnal, né? A coisa da carne, no sentido do corpo. Então, essa era a perspectiva de Agostinho. Boa parte das pessoas estavam nos monastérios. Você não nota isso na Igreja Católica? Quem que era o santo? Né? Na Igreja Católica tem as castas ali. E tem o santo aqui. Quem era o santo? Era aquele que, via de regra, havia abandonado tudo e se dedicar a ele abriu mão da pobreza, do dinheiro, foi viver de maneira espiritual, ou seja, apenas orando e lendo a Bíblia. Tá vendo? Olha a perspectiva de Agostinho, como que molda em muito a Idade Média. Isso é uma perspectiva totalmente maligna, totalmente errada. Totalmente errada. Quando Deus cria um mundo material, o que Deus diz? E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. O problema está no pecado, é o pecado humano, e não na coisa material em si. As coisas materiais não são nem neutras. A matéria é chamada por Deus de boa. Boa. Então, essa é a perspectiva protestante. No protestantismo, essa perspectiva positiva em relação à matéria é restaurada. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito importante, que a gente precisa se atentar. Por quê? Como eu disse, aquilo que você crê molda a realidade. Aquilo que você crê, ou melhor, aquilo que você crê molda o modo que você enxerga a realidade. Exemplo, Richard Dawkins, ele é ateu, então ele parte do pressuposto de que Deus não existe. Ele então disse o seguinte: se eu visse
uma estátua de Maria, falando comigo, ainda assim eu não acreditaria em Deus. Eu pensaria que eu estou iludido, estou cachaçado, eu estou passando mal. Tá vendo? A sua crença, ela faz com que você até negue os seus sentidos. Ele está vendo um milagre diante dele, uma evidência de que Deus existe. Um milagre, mesmo assim ele não acredita. Porque o modo que você crê determina como você enxerga as coisas. Então, se você tem uma crença errada sobre o dinheiro, você vai enxergar toda a realidade dessa maneira. Assim, o que acontece quando você tem essa perspectiva negativa sobre o dinheiro e sobre as coisas materiais? Você tem uma perspectiva negativa, então você não vai trabalhar para que você... Ou melhor, você não vai se dedicar tanto. É o que acontece muitas vezes. Ah, não, trabalhar para quê? A pessoa, ela muitas vezes perde o ânimo em relação ao trabalho. A gente sabe que o trabalho ele não visa apenas o dinheiro, de modo algum, mas com certeza o dinheiro é um dos objetivos do trabalho. E muitas pessoas acabam perdendo o ânimo justamente por verem o dinheiro como algo ruim. E aí quando tem, também meio que vivem culpadas, mas a grande verdade é que nem o terão, na maioria das vezes, como foi ao longo da Idade Média. Por quê? Porque viam de maneira negativa. Então isso é uma perspectiva muito errada. Muito errada. A teologia da prosperidade é errada, mas essa perspectiva negativa em relação à matéria também é errada. Então, a gente precisa ter uma perspectiva positiva em relação ao trabalho e em relação à vida financeira. Porque, no meu caso, né, aqui na minha igreja, na nossa igreja, eu acredito que os cristãos não deviam ficar evitando filhos, eles deviam ter o máximo possível. É óbvio que diante disso, tem-se a necessidade de dinheiro para alimentar as crianças. Mas eu acredito, inclusive, que se Deus deu a ordem, haverá provisão. Eu não creio, como o pessoal da teologia da prosperidade diz, sobre riqueza e Ferrari para todo mundo. Mas eu creio que Deus supre as necessidades do seu povo, como, por exemplo, Jesus prometeu. Não andem ansiosos de coisa alguma, do que a vez de comer, beber ou vestir, porque vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Olhem os pássaros, eles não plantam, não semeiam, não colhem, no entanto, o vosso Pai vos sustenta. Olhe os lírios, nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Olha que coisa! O fato de que eles estavam com dúvidas sobre a provisão tinha a ver com falta de fé. Mas por que às vezes nós não temos fé? Às vezes porque por conta dessas heresias. Surge a heresia da teologia da prosperidade e aí então alguns pastores consertam essa falsa fé aqui com fé nenhuma. Ou pense em Romanos 8. Vou até citá-lo acho que amanhã mais uma vez. Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como é que é? Paulo está dizendo, aquele que deu Jesus não vai dar todas as outras coisas? Então tudo aquilo que a gente precisa para fazer a vontade de Deus, ele vai dar, inclusive a provisão financeira. Portanto, é fundamental fazer isso, ter essa perspectiva. E eu falo isso porque na minha igreja muitas pessoas... Algumas delas, não vai muitas, acho que sim, acho que muitas, com desejo de ter mais filhos, muitas vezes o salário não dava. Mas crendo que Deus é provedor, eles tinham ânimo para trabalhar. Tinham ânimo para, por exemplo, começar um negócio. Por quê? Na certeza, não, Deus ele supre, ele é provedor, ele abençoa o nosso caminho, ele guarda as nossas vidas. Pense, por exemplo, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Falei rapidinho para encurtar aqui, vai. Como interpretamos isso? Reformados são aliancistas. Eles creem que a igreja é a continuação do Israel de Deus. As promessas de Deus sobre Israel são as promessas sobre nós. E além disso, o Salmo 1, ele não diz, bem-aventurado o judeu, ele diz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, tudo que ele faz é bem-sucedido. E aí, isso aqui não vale? Por conta das mentiras e da falsa fé, das falsas promessas do Bispo Macedo, isso aqui deixou de valer? É assim que muitas pessoas têm feito. Por conta desses mentirosos, esse texto, agora ele perdeu valor. Jesus disse que aqueles homens estavam com medo sobre o que comer ou beber porque eles não tinham fé. Mas por que muitas vezes nós perdemos a fé? Por conta das pregações que a gente ouve por aí. Portanto,
Eu comecei aqui falando, né, das portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nesse primeiro aspecto, para mostrar que nenhum de nós vai morrer antes da hora. O inferno não vai prevalecer contra nós. As forças do mal não vão prevalecer contra nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos saber que Deus cuida de nós, Deus guarda as nossas vidas. Então, se Deus manda que nós tenhamos filhos, Ele vai prover. Mas, para isso, você tem que pisar na água, você tem que ter fé. Hoje mesmo o irmão contava sobre isso, o Fabrício, um abraço para ele, Fabrício. Ele contava, hoje não, né, ontem ele contava sobre isso lá no culto, falando sobre isso. Ele achava que o tipo de serviço da mulher dele era incompatível com a maternidade. Assista a minha série sobre Provérbios 31, em que eu falo, mulher trabalha muito sim, mas há alguns tipos de serviço que são inadequados para alguém que tem uma família e com filhos pequenos. Ouvindo as pregações, ele falou, ok. E ele na época só tinha um filho. Não, aí ele falou que veio conversar comigo, eu nem lembrava disso. Aí eu falei, irmão, creia, confie. Fabrício, se você estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, confirma a história aqui. E aí ele falou assim, ele falou no culto ontem. E aí o pastor falou, isso tenha fé, meu irmão. Na época ele tinha um filho. Aí ele falou, tá bom, então bora. Vai, mulher, sai do emprego. Mas aí quando ele chegou em casa, ele começou a ver as contas e falou, meu Deus, não vai dar não. Mas ele teve fé, a esposa dele saiu do emprego, e hoje ele está com 3 filhos já. E ele contando como que Deus tem abençoado. A gente estava numa reunião sábado, reunião de homens, e um irmão contando a mesmíssima coisa. Ele também achava o tipo de serviço da mulher dele era incompatível com a criação dos filhos, abriu mão de tudo, e ele falou, como que Deus tem suprido? Vários irmãos que estavam lá começaram a testificar isso. Nada tendes porque não pedis. E Tiago diz, você não tem nada porque você não ora com fé, você ora com dúvida. Mas por que muitas vezes os crentes perderam a fé? Por conta dessas pregações incrédulas. Desses crentes que estão tão preocupados em condenar a teologia da prosperidade, com razão, tem que condenar essas desgraças mesmo. Mas pregam de modo errado, consertam a heresia contra o erro. Consertam a falsa fé com fé nenhuma. Portanto, a igreja, o povo de Deus, ele sempre foi sustentado pelo seu povo. Sempre foi. Sempre foi. Tem essa perspectiva positiva em relação à sua vida, ao seu trabalho. Tenha fé. Muitas vezes você está aí com medo, está com medo de abrir um negócio, que meu amigo, essa é uma das grandes chances para você ter uma renda maior. Né? Você começar um negócio, mas você fica com medo. Mas olha o que Deus disse, o que Deus falou sobre o seu povo. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, eu vou abençoá-lo. Tudo que ele tocar a mão, eu vou abençoar. A única pergunta que você precisa fazer é se você está andando no conselho dos ímpios. Às vezes você está, por exemplo, não quer ter filho. Isso é conselho do ímpio. Seguindo as psicologias da vida. Pastor, isso não é conselho do ímpio. Eu vi pastores falando isso. É porque tem um monte de pastor que é ímpio. Ou pastores que são até crentes, mas eles estão seguindo alguns conselhos de ímpios. Não siga. Siga a palavra de Deus, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Muitos crentes, eles são fracassados, porque eles não têm fé. Aí então eles querem que todos nós sejamos como eles também. Porque eles não têm fé, eles são preguiçosos. E aí então eles inventam a teologia do fracasso. Isso é muito ruim. Não seja como eles. A promessa é que Deus é o nosso provedor. Ele cuida do seu povo. Eu vou continuar esse assunto, hein, essa semana. O devocional vai ser bom essa semana, hein? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Pedimos que o Senhor nos abençoe em nosso trabalho, em tudo aquilo que colocarmos à mão. Aquilo que estivermos fazendo que é errado, que o Senhor nos mostre. Nos livre, Senhor, de todo engano. Nos livre de todo pecado. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos seguir a tua santa e bendita palavra. E abençoe a nossa semana, o nosso caminho, onde nós estivermos. Ó Deus, que nós sejamos essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto faz é bem sucedido. Ó Deus, sê conosco, Pai. Que a tua mão esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja sobre nós. Em mais uma semana, em nome de Jesus. Amém? Gente, dia 10, é isso? Dia 10, deixa eu ver aqui. Vou fazer uma live muito boa. Dia 10 de janeiro. Sobre educação cristã. O que de fato é educação cristã? E eu vou tentar defender que todo mundo tem que ter uma educação cristã. É ordem bíblica isso. É ordem bíblica, você sabia? É ordem bíblica ter uma educação cristã. Então é isso, dia 10 de janeiro. É 10 de janeiro? Deixa eu só ver aqui, meu Deus do céu.
Dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro, às 20 horas, live sobre o que é educação cristã e por que é um dever para todo cristão. Live Educação Cristã aqui no meu canal no YouTube. E dia 17 e 18, Legado Cristão. Vou lançar o meu curso Mente Cristã lá. Vai ser uma bênção. Valeu! Deus abençoe.